O ex-presidente Jair Bolsonaro disse ontem, durante uma entrevista a uma rádio de Pernambuco, que os municípios sentem falta de seu governo porque, segundo ele, eram destinados mais recursos para as prefeituras, que sua gestão era menos Brasília e mais Brasil. Bolsonaro também criticou a visibilidade dos ministros do atual governo, afirmando que os nomes não são conhecidos no Nordeste. Vou abrir aspas. As pessoas não sabem quem são os ministros porque são pessoas que não resolvem nada, só fazem política o tempo inteiro. Fecho aspas. Vou começar essa com o Dávila, que acompanha muito da política brasileira e também essas repercussões a cada instante que uma grande liderança acaba concedendo uma entrevista para uma emissora de rádio ou de TV. O que achou dessa reflexão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Segundo ele, prefeitos gostavam mais de sua administração, porque ele destinava mais dinheiro aos municípios. E, além disso, criticou os ministros da atual administração. Não são conhecidos, só fazem política. Olha, o problema é que não importa o governo do dia, faz muita política com os municípios. E aí eu fico estarrecido com essa proliferação da criação de municípios no Brasil, o que é um absurdo total. Nós criamos municípios no Brasil sem nenhum critério, a não ser tomar dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios. Olha esse dado aqui que eu vou dar para a nossa audiência, como é chocante. Mais de 80% dos municípios brasileiros, 80% dos municípios brasileiros não tem R$1 de receita própria. Eles vivem exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios. Isto significa que 80% dos municípios brasileiros vivem de mesada do governo federal. Não tem R$1 de receita própria. Isso é um absurdo. É a mesma coisa que você receber mesada do seu pai e da sua mãe e achar que você é independente financeiramente, né? É exatamente isso. É um total absurdo. O Brasil tem que acabar com essa proliferação de municípios. Municípios precisam viver de receita própria e nós precisaríamos ter um movimento no Brasil para determinar metas, porque os municípios que não tiverem receita própria ou aumentar sua participação de receita própria, têm que fundir com outros municípios. É um absurdo. Esse é um programa de transferência de renda, Canhoto. Porque não só vivem dessa mesada do governo federal, mas quando você vai ver os empregos gerados nesse 80% de municípios que recebem mesada do governo federal, 90% dos empregos é funcionário público. É uma coisa inacreditável. Precisa acabar com essa farra de dar recurso para municípios que não conseguem gerar um único centavo de receita própria. Pois é, inclusive, né, delegado Palumbo? Cada município que é criado tem uma estrutura enorme para você atender às regras da criação de uma cidade, né? Câmara Municipal, as secretarias, gabinete do prefeito e por aí vai. Mas queria que o senhor trouxesse sua análise sobre essa declaração do ex-presidente Bolsonaro. Olha, nós temos que lembrar que recentemente tivemos uma manifestação de prefeitos contra o atual governo. Significa que eles não estão satisfeitos. E prefeitos da base aliada dos estados aliados fizeram uma manifestação, inclusive lá em Brasília, questionando, porque o governo ele quer centralizar tudo. Então, o Bolsonaro não está errado. Os pequenos municípios, eles vivem de emenda. Eu vejo isso. Os prefeitos eles ficam passando de gabinete em gabinete pedindo emenda. Eles ficam extremamente gratos quando a gente destina algum tipo de emenda, principalmente para a área da saúde. Tem município que não consegue pagar as contas, como o próprio Dávila falou. Tem município que não consegue subsistir, mas está lá o tempo todo. Querem criar, porque aí cria mais cargos, vai ter mais um prefeito, vice-prefeito, secretários, né? É a mamata do dinheiro público o tempo todo nesse país. Pois é, estamos repercutindo uma entrevista concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a uma emissora de rádio do estado de Pernambuco e ele disse nessa entrevista que municípios, prefeitos estariam com saudade dele. Mota. Vamos deixar a ideologia de lado e vamos aos fatos. O governo Bolsonaro tinha 23 ministérios, não era isso? O atual tem 40. O governo passado deixou um superávit. O atual já está em déficit profundo. O governo passado usava quartéis, hotéis de trânsito para hospedagem. O atual usa hotéis de luxo.
O governo passado tinha Paulo Guedes no comando da economia e Roberto Campos no Banco Central. Por isso, o Brasil saiu da pandemia com inflação menor do que Estados Unidos e Europa e um crescimento do PIB no nível da China. É lógico, isso não foi mérito exclusivo do presidente Bolsonaro, isso foi mérito do time excepcional que ele montou. Mas é como disse Milor Fernandes uma vez, um presidente que nomeia ministros mais inteligentes do que ele é mais inteligente do que eles. Pois é, agora, Dávila, tentando deixar o lado de autopromoção que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez nessa entrevista, certamente tem esse ingrediente e faz parte do jogo, não podemos criticá-lo por isso, mas que análise é preciso ser feita para o nosso público em relação à administração de Jair Bolsonaro, um legado positivo, coisas que você particularmente gostou e gostaria de destacar para a nossa audiência e que não foram enaltecidas da maneira como deveria por muita gente? Bom, o governo Bolsonaro aprovou reformas muito importantes para o país. Só para citar algumas aqui. O marco do saneamento foi uma reforma importantíssima, que este governo tentou desfazer logo nas primeiras semanas de governo. Não podemos esquecer que o Brasil é um país que quase 90 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. Isso tem um enorme impacto na vida dos mais pobres, na segurança, no aprendizado escolar. Então, é fundamental, foi uma medida extraordinária tomada no governo Bolsonaro. A lei de liberdade econômica, tirar o Estado pesado das costas de quem trabalha, produz e empreende. O PL do gás, que permitiu também o setor do gás crescer e aumentar e ter investimento privado. A lei das startups, ajudando as empresas de tecnologia a se proliferar no país, que é algo fundamental nessa sociedade do conhecimento. Né? A independência do Banco Central. Imagine se nós não tivéssemos aprovado a independência do Banco Central com toda a pressão que esse governo coloca em cima do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, assim, foram reformas muito importantes nesse grupo aí que Paulo Guedes comandou, principalmente das reformas estruturantes. E aprovamos a reforma da Previdência, que é uma reforma importantíssima. Veja só, hoje, Canhato, todo o ganho da reforma da Previdência praticamente está indo para o vinagre neste governo, somente com a história de indexação de salário mínimo sobre benefícios da Previdência e aposentadoria. Então, veja só que absurdo. Nós estamos destruindo uma reforma que foi aprovada, que deveria durar 15, 20 anos. Nós vamos ter que começar a discutir a reforma da Previdência o mais rápido possível, porque isso vai se transformar numa bomba relógio para as próximas gerações, que mais de 500 bilhões de reais é o rombo, como foi bem dito pelo Fábio Jambiage. Pois é, para fechar, você, Mota, Jair Bolsonaro está inelegível, mas você acredita que os candidatos que devem ganhar corpo para 2026 devem defender uma agenda similar, parecida a que Jair Bolsonaro defendeu em 2018, um Estado menor, eficiência, funcionalidade, e justamente pegando essa frase tão difundida por ele, uma agenda, candidatos que defendem uma agenda pensando mais no Brasil e menos em Brasília, menos aquele poder central que determina tudo? É o que indica o Datamota, Canhato. Como você sabe, o Datamota faz pesquisas diariamente por todo o Brasil. Ontem o Datamota esteve em São Paulo, em Campinas. Eu conversei, eu devo ter conversado com mais de 100 pessoas ontem. E se você conversa com as pessoas e você pergunta a elas, você está vivendo melhor hoje do que você estava vivendo há 2 ou 3 anos atrás? Você se sente mais seguro hoje do que você se sentia há 2 ou 3 anos atrás? Você está mais confortável hoje para expressar a sua opinião do que você estava 3 ou 4 anos atrás? Como é que você sente em relação ao seu futuro? Como é que você sente em relação aos seus filhos? As respostas são claríssimas, não deixam sombra de dúvida.
eu ainda tenho que encontrar alguém que esteja entusiasmado com as mudanças que aconteceram no Brasil nos últimos 2 anos. Você vê até pessoas defendendo, mas não é uma defesa entusiasmada, é uma defesa envergonhada, é uma defesa de quem não tem, sabe que não tem muita convicção do que está dizendo. Então, eu acho que as pautas importantes para o Brasil continuam sendo as mesmas. E o povo brasileiro, mais uma vez, o Sul é um exemplo disso que está acontecendo no Sul agora. Nós continuamos com uma deficiência aguda de estadistas que entendam o que é Estado. Como o Dávila falou, uma série de reformas que o Estado brasileiro continua ainda tendo que sofrer, porque o Estado continua sendo um grande parasita, um elefante nas nossas costas. Nós trabalhamos metade do ano para sustentar essa máquina horrorosa que funciona principalmente em função de si mesma. Está sempre pensando em criar novos benefícios, em criar novas formas de crescer e ampliar. Então, eu acho que o Brasil não mudou muito em relação a essas coisas. Quer fazer um último comentário? Você, delegado, por favor. Olha, o Bolsonaro deixou com superávit de 54 bilhões. Bilhões, mesmo com pandemia, com todas as dificuldades, lutando contra tudo e contra todos. E este governo aí, a única coisa que a gente vê e a gente lamenta é que ele só sabe gastar o tempo todo. Uma hora acaba o dinheiro, uma hora vai fazer falta e uma hora, talvez, ele não consiga mais agradar o Centrão.